A tranquilidade de Al-Shamashia, a todos os irmãos e irmãs, que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos e irmãs, eu vou ler uma passagem que está em Jó, capítulo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Ial e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço. De modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Dizia Jó, Jó falando para o Eterno, né? Talvez meus filhos tenham errado e blasfemado contra ti, Ial, no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, ele fazia holocaustos a cada um de seus filhos perante a Ial, né? Porque, como ele disse aqui, que talvez algum de seus filhos poderia ter blasfemado, pecado no seu coração, dentro de si, contra Ial. Talvez meus filhos tenham errado e blasfemado contra Ial no seu coração, no seu mais íntimo. Assim o fazia Jó continuamente. Ele orava de madrugada pedindo compaixão a Ial pelos seus filhos. Então ele levantava holocaustos a cada um de seus filhos para que o Todo-Poderoso, através desse sacrifício de Jó, viesse a perdoar cada um de seus filhos. Então, irmãos e irmãs, quando Ial chama, chamou você para estar representando a nossa família, para que nós viéssemos a ser coluna de nossa casa, então nós temos que fazer por onde? A gente tem que dar o sangue, pela nossa família, por cada ente querido. Se Ial levantou a cada um de nós é porque tem propósito, irmãos e irmãs. Tem propósito. Ial nos confiou, nos levantou para que através de nossas vidas nós venhamos trazer, os nossos familiares para a presença dele, Mas para isso a gente tem que se esforçar. A gente tem que, de alguma forma, de alguma maneira, tentar trazer os nossos entes queridos para a verdade, mesmo que eles não aceitam, mas se a gente souber levar, de uma maneira que venham se agradar daquilo que estejamos passando para eles, tentar entender, tentar aprender, com certeza, irmãos, eles vão receber, eles vão acatar. Porque, irmão, também depende das nossas atitudes diárias, né? Se a gente fizer tudo errado, que exemplo a gente pode dar para cada ente querido, para cada familiar? Nenhum. Agora, se os nossos familiares,
eles vê mudança em nós, vê que verdadeiramente nós nos transformamos em outra pessoa perante a luz do Eterno. Então, com certeza, irmãos, eles também vão querer receber essa luz dentro deles. Porque, irmão, quando a mudança, a transformação de vida, sabe? Quem que não quer receber? Todos, irmãos, todos querem receber transformação de vida, a luz do Eterno, sabe? Resplandecendo sobre a vida de cada um. Porque tudo a gente dá, né? Graças ao Eterno. Mesmo aqueles que não conheceu, eles falam que foi o Pai que fez, que o Pai realizou, né? Mas não podemos desistir, sabe? De orar por cada ente querido, para que eles também venham ser tocados pelo Eterno no mais íntimo, assim como oraram por nós e nós fomos tocados, né? Então a gente tem que levar adiante esse processo de transformação de vida para outras pessoas também, como Jó fez para com os seus filhos. Ele orava pela vida de cada um deles. Aleluia. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos do Criador vieram apresentar-se perante Aial, veio também Rassatã entre eles. Aial perguntou a Rassatã: de onde vens? E Rassatã respondeu a Aial, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse Aial a Rassatã: notaste, acaso meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Aial e se desvia do mal? Então respondeu Rassatã a Aial e disse: por acaso Jó teme a Aial inutilmente? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Rassatã fez uma pergunta para o Eterno, né? Ué, você protege ele de todos os lados, você dá tudo que ele quer, então como assim ele vai blasfemar na tua cara, né? Você dá tudo que ele quer, ele tem tudo que ele quer. Aí Rassatã continua falando: tens abençoado a obra de suas mãos e os seus pertences se multiplicam na terra? Mas aí Rassatã, ele fala assim para Aial: mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Ao que disse Aial a Rassatã: tudo o que ele tem está no teu poder. Então Aial deu poder a Rassatã a tirar tudo que Jó tinha. Aí, somente contra ele não estendas a tua mão. Então ele podia fazer tudo o que ele quisesse com as coisas de Jó, tudo que pertencia a Jó, menos tocar na vida de Jó. Aí Satanás obedeceu a Aial. Porque, irmão, a religião, sabe? O catolicismo, o cristianismo, eles criaram tipo dois deuses, né? O Deus do bem e o Deus do mal. É assim. Então, para as religiões existe dois deuses e não só o Altíssimo, que tem o poder sobre tudo e todos. Então, a religião ela tem uma mais planação referente a Rassatã, porque eles levantam aí na religião como se Rassatã fosse o deus do mal, né? Mas não é. Ele é dominado pelo Eterno. Se o Eterno mandar ele agir, ele vai ter que agir. Como diz aqui nesse pedaço aqui: ao que disse Aial a Rassatã: tudo que ele tem está no teu poder,
Então, Ial deu a ordem para ele tocar tudo que pertencia a Jó, menos na vida dele. Então, irmãos e irmãs, não existe Deus do bem, Deus do mal. Existe só um que está acima de tudo e de todos, que é Ial dos exércitos. E ele tem o poder, sabe, de mandar e desmandar em quem ele quiser. O poder de controlar tudo e todos, irmão. Se Ial manda em Satanás, em Ra-Satã, ele tem que obedecer. Da maneira que Ial determinou, ele tem que fazer. Como ele falou assim, tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. Então foi isso que ele fez. Ele tocou em tudo que pertencia a Jó, mas não tocou na vida de Jó até a segunda ordem. E Ra-Satã saiu da presença de Ial. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os dois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova, para contar, o que havia acontecido. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo do Criador caiu dos céus e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova, para contar o que havia acontecido. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os Casdim, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova, para contar o que havia acontecido. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Aleluia, irmãos. Aleluia. Quem é que perde tudo, sabe, na sua vida, se prostra e adora a Ial? É difícil, hoje em dia. Mas Jó, como diz a palavra, era um homem íntegro e reto perante a Ial. Então, tudo que aconteceu aqui perante as coisas que ele tinha, nada nem ninguém o deixou, sabe, de se prostrar e adorar ao Todo-Poderoso. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Aleluia. Hoje em dia, irmãos e irmãs, vivemos em tempos tão difíceis que, se a gente ficar olhando para os problemas, para as situações contrárias, a gente enfraquece, A gente acaba perdendo as forças. Mas, irmãos, por isso devemos sempre, a cada dia mais, ficar pertinho do Pai, buscando a face dele, orando a ele o tempo todo, para que quando vier ao deserto, irmão, a gente venha fazer igual o Jó, se prostrar e o adorar, irmão, rasgar as nossas vestes, que no caso é o nosso coração, e se deleitar e se derramar perante a presença dele, irmãos e irmãs. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe
e desnudo seguirei. Ele disse: nu, sem nada, saí do ventre da minha mãe e nu seguirei para a sepultura. E ele não vai levar nada para a sepultura, irmão, irmã. Ele diz aqui: nu saí do ventre de minha mãe e desnudo seguirei para a sepultura. Ial deu, Ial tirou. Bendito seja o nome de Ial. Aleluia. Isso é fé. Aleluia. Em tudo isso, Jó não errou, nem atribuiu a Ial falta alguma. Aleluia, irmão. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, Satanás, Satã, ele esperava convencer Ial de que Jó era justo apenas por causa da vida confortável que ele levava, né? Porque ele tinha tudo. Então jamais ele blasfemaria tendo tudo na face de Ial. Isso era o que Satã pensava, né? Porque ele vivia uma vida que tinha tudo, né? Confortável. Mas Ial, ele permitiu que Satã trouxesse o desastre sobre Jó. Mas aquele homem, ele jamais blasfemou contra a face de Ial. E sim, ele mostrou que aquilo que Satã tinha falado para Ial caiu por terra, né? Porque Jó, ele permaneceu leal a Ial. Leal, irmão, independente da situação, das circunstâncias. O Jó não mudou a sua posição perante ao Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, irmãs, o sofrimento, sabe, sem dúvida, foi grande diante da vida de Jó, mas jamais ele, sabe, ele blasfemou perante a face de altos exércitos. E a história de Jó, ele também demonstra, sabe, o homem justo que precisava se arrepender também. Ele precisava se arrepender dos seus caminhos, mas mesmo assim, ele não blasfemou. Ele não blasfemou perante a tudo aquilo que aconteceu com ele. Aleluia. Aí fala aqui, em tudo isso Jó não errou, nem atribuiu a Ial falta alguma. Chegou outra vez o dia em que os filhos do Criador vieram apresentar-se perante Ial. E veio também Satã entre eles apresentar-se perante Ial. Então Ial perguntou a Satã: de onde vens? Respondeu Satã a Ial, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse Ial a Satã: notaste, acaso meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Ial e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Ial, falando com Satã, novamente, que se ele notou, né, o teu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Ial e se desvia do mal. Ele fez, né, essa pergunta se Satã tinha notado as atitudes de Jó novamente. Aí Ial ainda reforçou que ele ainda retém a sua integridade, embora Satã me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satã respondeu a Ial, lá vem o Satã: pele por pele.
Ele queria tocar mais em Jó. Aí ele falou para Ial, pele por pele. Aí Ial respondeu para Satã, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a mão. Pediu para Satã estender agora a mão e tocar-lhe nos ossos e na carne. E ele blasfemará contra ti na tua face. Satã falando, para Ial. Estende contra ele a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então disse Ial a Satã, ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Então, Ial deu o poder a Satã para ele tocar, na pele de Jó, mas não tirar a vida dele, para poupar-lhe a vida. Então, Satã saiu da presença de Ial e feriu Jó de úlceras malignas desde a sola do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Ainda você vai se manter na sua integridade, na sua retidão para com Ial? Ela ficou inconformada, de ele não mudar a postura, a posição dele perante a Ial. Aí ela disse assim, amaldiçoa a Ial e morre, ao Altíssimo e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos do Criador o bem e não receberemos o mal? Jó fez uma pergunta para a esposa dele, falando, receberemos do Criador o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso, não errou Jó com os seus lábios. Ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zovar, o Namatita. Tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando-se de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em voz alta e, rasgando cada um o seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. Então os amigos de Jó avistaram ele de longe e não o reconheceram, mas eles se condoeram, se dele e consolá-lo, e foram lá para consolá-lo, e levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em voz alta. Nem os amigos dele conseguiram, chegar até ele sem chorar, irmãos e irmãs. Então a situação estava bem crítica, Estava doendo demais, que nem os amigos dele conseguiram se controlar, que choraram até em voz alta. E rasgando-se cada um seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles lhe dizia palavra alguma. Viam que a dor era muito grande. Eita, aleluia. Então, irmãos e irmãs, não é fácil, Não é fácil quando a gente está sendo provado, quando a gente está sendo testado. É difícil, mas a gente tem que se manter firme perante a tudo aquilo que a gente ouve dos ensinos de Ial, a voz que a gente escuta, dentro de nós quando Ial fala conosco, irmão. Não é fácil, não é fácil. Ial, ele manda,
seus avisos antes mesmo de tudo acontecer, através de sonho, revelação, através da palavra, através, sabe, do seu compromisso com Ele. Ele está sempre falando com a gente, a partir do momento que a gente se deixa achar por Ele. Então a gente nunca está sozinho, e Yah sempre vai nos alertar de uma maneira e de outra. Ele vai falar com a gente, para que a gente não venha cair em tentação, irmãos e irmãs. A gente, sabe, quando cai em tentação, quando a gente peca, é aí que a gente percebe que não estamos prontos ainda, sabe, para viver com Yahushua. Quando a gente falha, irmão, dói, sabe, na consciência, na alma. Aí a gente percebe que a gente tem muito, muito que melhorar, se a gente quiser alcançar, sabe, o reinado com o Mashiach. Então a gente tem, irmão, sabe, que se corrigir, que despertar, sabe? A gente tem que despertar, irmão, para que a gente não venha ficar para trás, sabe? É difícil, irmão. É difícil seguir nessa caminhada, nessa batalha, sabe? Nos caminhos do eterno. A gente tá firme, firme, firme. De repente, ó, acontece algo que a gente nem percebe, a gente caiu sem perceber, sabe? Então a gente tem que ficar firme, igual o Jó aqui nessa palavra, uma palavra de fé, de coragem, de força, de ânimo, de amor a Yah. Aleluia. Oh, Pai, nos ajuda a ser como Jó, Pai, fiel a Ti, Yah dos exércitos, porque não é fácil, irmãos e irmãs, sofrer calado, sabe? Sentir a dor na alma, o inimigo te sondando, te furando, tentando acabar contigo, e você lá prostrado, adorando a Yah, pedindo força para Ele, para que tudo venha passar logo, tudo venha terminar o quanto antes. Porque, irmão, às vezes estamos passando, sabe, por um deserto, por uma tempestade que parece que não vai acabar, né? Não vai acabar nunca. Mas a nossa força, a nossa base, o nosso sustento, nosso alimento tem que ser Yah, tem que ser Yahushua, tem que ser a palavra. Porque se não for através da presença deles, irmão, a gente não vai aguentar. A gente não aguenta ficar de pé, irmãos. A gente não resiste. A gente não consegue resistir se não for pela força de Yah dos exércitos. É por isso que a gente tem que batalhar, sabe, na presença do Pai, para que Ele venha nos manter firmes, sabe, de pé, independente de qual for a batalha, irmãos e irmãs. Yah é a nossa força, Yah é a nossa fortaleza, Yah é nosso alimento, Yah é a nossa rocha. Aleluia, irmãos. Aleluia. Os amigos, sabe, irmãos e irmãs, se vocês esperarem um tratamento justo nessa vida de amigos, pode esquecer, não terão. Irão enfrentar doenças, seu corpo se cansará, poderão ser vítimas do erro de alguém, mas aguentarão esses períodos difíceis. Se preparem o coração desde já, vivendo para conhecer e servir ao Salvador, que os ama e morreu para que pudessem ter uma morada eterna, livres da dor e tristeza. Viu, irmãos? Viu? Amigos, se vocês esperaram um tratamento justo nessa vida, podem esquecer, irmãos e irmãs. Não terão. Irão enfrentar doenças, seu corpo se cansará, poderão ser vítimas do erro de alguém, mas aguentarão esses
períodos difíceis, se preparem o coração desde já, vivendo para conhecer e servir o Salvador, que os ama e morreu para que pudessem ter uma morada eterna, livres da dor e tristeza. Não descarte as batalhas que você enfrenta agora. Ouça a Ial ao ser ensinado por ele, a fim de você poder ensinar a outras pessoas, irmãos. Ouça a Ial ao ser ensinado por ele, a fim de você poder ensinar a outras pessoas. Uma época de sofrimento nos ensina algo que não conhecíamos e pode nos preparar para uma ocasião em que iremos aconselhar alguém no futuro. Então, irmãos e irmãs, se algo de ruim está acontecendo com nós, sabe? A gente tem que enfrentar de cabeça erguida, dando glória a Ial, sabe? Pedindo força a Ele para enfrentar qualquer situação, e através dessa experiência a gente vem ajudar outras pessoas lá na frente. Aleluia! Aqui, uma época de sofrimento nos ensina algo que não conhecíamos e pode nos preparar para uma ocasião em que iremos aconselhar alguém no futuro. Aleluia! Ial está com você, meu irmão, minha irmã. Ial está com você. Aleluia! O mesmo Ial que guiou seu filho pela morte e o trouxe de volta à vida, disse que nunca nos deixaria ou abandonaria. Aleluia! Ele está logo ali com você. Talvez até mais em tempos de crise do que em qualquer outra época. Aleluia, irmãos. Aleluia. É isso aí. Ial, ele tá, sabe, conosco, talvez até mais em tempos de crise do que em qualquer outra época, irmão. Porque ele sabe que não é fácil. Ele sabe que as dificuldades faz a gente cair, tropeçar, desistir, desanimar, enfraquecer, sair da presença dele. É por isso, irmão, irmã, que diante das nossas fraquezas, sabe, ele estaria conosco para nos deixar, sabe, para não nos deixar cair totalmente. Porque se ele não tivesse conosco, irmão, nos momentos difíceis, eu acho que não ia sobrar ninguém, sabe? Não ia sobrar ninguém para viver do lado do Machia. Porque, irmão, qualquer dorzinha que a gente sente dói, né? A gente sofre muito. Mas a gente suporta porque a gente sabe que tem o nosso Altíssimo que nos dá força, que nos dá bom ânimo, que nos dá vida para continuar, que nos inspira a seguir em frente, porque Ele é conosco em todo o tempo. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãs. Então, se porventura algum de vocês estiver passando por momentos difíceis, muitos difíceis, tipo o exemplo de Jó, faça igual o Jó, irmãos e irmãs. Não desista, sabe? Coisa desse mundo vai perecer. Mas se você ficar firme, irmão e irmã, com o Ial dos exércitos, através de Yahshua HaMashiach, você só tende a ganhar. Você vai ganhar vida, irmão, e vida com abundância, como diz as Escrituras. Seja, irmão, o espelho de Jó perante ao sofrimento, perante as batalhas, as lutas, que Ial dos exércitos vai ter, sabe, satisfação em ti, sabe, diante das suas atitudes, que você não desistiu, que você não desanimou, mas sim
que você insistiu, que você perseverou, que você creu que há um soberano acima de ti, que faz você continuar, que te dá forças, que te dá, sabe, a alegria da salvação. Aleluia, irmãos e irmãs. Aleluia. Estamos vivendo em momentos muito difíceis aqui nessa terra. Mas, assim como Jó, sabe, rasgou o seu manto e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e desnudo seguirei para a sepultura. Então, irmãos, vamos também, sabe, rasgar as nossas vestes, no caso, nosso coração, e vamos colocar nossa vida diante do altar de Yah, que o mais, irmão, que o tudo Ele fará por nós. Aleluia. Temos que ser imitadores aqui, irmão, mediante as tribulações e as dificuldades. Temos que ser imitadores de Jó. Como ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e desnudo seguirei para a sepultura. E ao deu e ao tirou. Bendito seja o nome de Yah. Aleluia. Então ele se prostrou, irmão, independente da situação. Ele se prostrou perante a Yah e o adorou. Aleluia. Yah deu e Yah tirou. Bendito seja o nome de Yah. Em tudo isso, Jó não errou, nem atribuiu a Yah falta alguma. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãs. Independente de qualquer situação, fiquem firmes, irmãos e irmãs, que Yah, Ele nos dará a vitória através do teu Filho amado, Yahshua Mashiach. Tá bom, queridos? Eu senti de fazer essa palavra hoje, sabe? De sofrimento, de dor, mas que em meio à tribulação, Yah dos exércitos, Ele nos vê, Ele nos enxerga. Se a gente crer e confiar, Ele estará conosco em todo o tempo. É só nós colocarmos a nossa fé em ação e se prostrar perante a Yah dos exércitos. Tá bom, queridos? Que o Eterno esteja com todos, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia. E que Yah dos exércitos seja para sempre louvado. Assim seja. Aleluia.